a gente vai conversar, tá, com uma pessoa muito especial, fundadora da Rede Azul, Elaine Marques. Ela está ao vivo aqui para a gente. Só explicando um pouquinho para você que está em casa assistindo aí o nosso programa. O Rede Azul é um aplicativo colaborativo que conecta a comunidade autista a indicações de locais, serviços e oportunidades amigáveis. É o tema do documentário A Rede Azul, já disponível no canal do app no YouTube. A produção parte da história da Elaine Marques, que criou esse aplicativo inspirada nas dificuldades que enfrentou com a sua filha, que está no TEA, que no caso está no TEA, que é o transtorno do espectro autista. E é com essa mulher incrível que nós vamos conversar a partir de agora. Elaine, boa noite. Você nos inspira, viu? Imagina, Carla, boa noite para todo mundo que está assistindo o canal Saúde Agora, para toda a produção. Muito obrigada pelo convite. Bom, explica para a gente como você decidiu usar a sua situação pessoal para ajudar outras pessoas. Olha, Carla, a minha filha é autista e a gente só conseguiu descobrir o diagnóstico dela quando ela tinha 12 anos. E isso é muito tarde. Hoje, os médicos especializados conseguem detectar o autismo com 1, 2, 3 anos de idade. E, por incrível que pareça, o autismo em meninas ainda é mais difícil de diagnosticar. E uma das questões, né, disso acontecer é porque a sociedade aceita que a mulher seja um pouco mais introvertida, e essa é uma das características do autismo, né, da pessoa ficar no mundo dela, não interagir muito com os outros, mas por essa convenção, né, criada na sociedade, isso acaba retardando o diagnóstico em meninas. Então, nós tivemos bastante dificuldade de encontrar os profissionais que realmente tinham experiência em diagnosticar autistas. E quando finalmente encontramos, a gente só conseguiu, então, o diagnóstico com 12 anos. Essa corrida, né, essa caminhada atrás do diagnóstico, ela começou quando a Alicia tinha uns 6, 7 anos, quando a escola nos chamou para conversar, dizendo que ela estava revendo o livro e nunca tinha dito que ela já conhecia aquela atividade, que ela já sabia fazer aquilo, e eles acharam bem estranho. E aí a gente começou a correr atrás de um diagnóstico, mas a gente só conseguiu quando ela tinha 12 anos. E ela cumpriu com todas as fases que uma criança precisa cumprir. Então, ela andou na idade certa, falou na idade certa, ela olhava a gente nos olhos, ela mantinha contato, uma série de características que você encontra em outros autistas, né? A Alicia não tinha todas elas. Normalmente a pessoa pensa em autismo e só lembra do autista clássico, que é aquele de um grau severo. Sim. O autista é dividido em três níveis, né? O leve, o médio e o severo. Então, as pessoas acabam não prestando atenção e não sabendo que elas podem até conviver com um autista. O interessante, e aí o interessante, Elaine, eu já entrevistei algumas mães também e que me relataram a mesma coisa que você falou aqui pra gente, que foi na escola, através da escola, que veio a percepção. E é muito interessante a gente falar sobre o autismo para quem está assistindo aqui ao nosso programa, do ponto de vista do tratamento, do cuidado especial, da atenção especial, e que muitas vezes é natural até acontecer exatamente isso, da mãe, do pai, da família não identificar. E mais uma vez a gente mostra aí a importância dos profissionais, cada um dentro das suas áreas. Como é importante essa conexão, como é importante a gente valorizar as profissões, a gente valorizar as pessoas dentro daquilo que elas estudaram e se proporam a fazer e fazer muito bem feito. E essa identificação só fortalece a questão da educação, inclusive a educação nas escolas, esse comprometimento que tem com equipes multidisciplinares. Como isso é importante, hein? Olha, Carla, a partir do momento que você tem um diagnóstico,
E fica a dica que quem faz o diagnóstico é uma psiquiatra. Muitas pessoas procuram por outras especialidades, a não ser que esse especialista tenha também, né, experiência em psiquiatria, mas quem faz o diagnóstico é o psiquiatra, ele é clínico, não existe um exame que você faz e sai escrito, olha, é autismo, não existe. Então, por isso que é importante o olhar da escola, os pais em casa também. Agora, quando é o primeiro filho, já fica um pouco mais complicado porque você não tem outra referência. Então, sim, esse também é uma outra questão. E nas escolas, é super importante que eles estejam completamente abertos à inclusão, seja ela qual for, na necessidade. Então, o que é inclusivo para um autista? Todo o conteúdo precisa ser adaptado para uma versão mais simples, né? Eles são mais objetivos, eles precisam que não existam grandes textos floreados, eles precisam de uma coisa bem concreta, bem objetiva. E eles também têm direito a ter um auxiliar em sala de aula com eles, independente da série, porque eles não têm, às vezes, muita autonomia para receber e efetivar os comandos do professor, então precisa ter alguém auxiliando, até que eles desenvolvam essa autonomia e caminhem com as próprias pernas. E aí a escola, o ideal é que ela realmente faça essa adaptação de acordo com a necessidade do aluno. Não existe um modelo, Carla, então se eu adaptar assim, eu estou dentro. Você vai ter que adaptar de acordo com a necessidade daquela pessoa, daquele autista. E aí é importante também que a escola trabalhe a empatia e trabalhe com palestra de conscientização com os pais também. Porque existem famílias que não convivem com diferenças. E é importante que mesmo assim eles sejam empáticos, né? Que eles entendam que pode ser que na sala deles exista alguma criança diferente, para que ele queira saber, para que ele abrace, né, não no sentido literal, mas que ele se engaje em fazer a inclusão dessa criança, desse adolescente, seja quem for. E que a escola esteja muito nesse papel de costurar tudo isso. Então, eu tive problemas com a primeira escola que ela estava, e por muitos anos, fazendo várias reuniões, pedindo, pelo amor de Deus, para adaptar conteúdo, passando o meu olhar, assim, de mãe, quando eles estavam dando matéria nova, eu falava, por favor, tira ela da sala de aula e fixa com ela aquilo que ela tem dificuldade, que era mais básico, que ela precisava solidificar, né? E não, a gente não vai fazer isso, porque pode ser que a gente esteja tirando a oportunidade dela aprender. Pelo contrário, né? Só estava causando uma lacuna cada vez maior. E aí, quando eu resolvi, eu falei, não, chega, vou mudar de escola. A outra escola abraçou, eu não precisei explicar mais nada, eu só apresentei o diagnóstico, eles imediatamente contrataram uma pessoa para ficar com ela em sala de aula. Eles contaram para toda a sala o que é que ela tinha. Quando ela saiu da sala, né, eles foram levá-la para apresentar a escola. E eles aproveitaram esse momento para fazer a inclusão, explicar o que é o autismo, explicar que a Alice era autista, como é que ela pensava, como é que ela poderia reagir, pedindo, né, que os alunos que pudessem, quisessem, né, que pudessem colaborar. E aí a Alice foi abraçada, literalmente, assim, todos os alunos sempre a trataram com muito respeito e com muita inclusão. Então, isso é extremamente importante. Porque eu já vivenciei os dois lados, né, uma escola sem inclusão e uma escola com inclusão. Com certeza. Agora explica pra gente o que é a Rede Azul. Inclusive, tem um documentário, né? Tem o doc, que tem a palavra da neurologista Débora Kestes. Ela, inclusive, já foi entrevistada por mim aqui no programa Canal Saúde, maravilhosa. Ela fala sobre pacientes autistas, né? Inclusive, a gente tem aí, né, Marquinhos, um trechinho da fala dela. Vamos dar uma olhadinha para depois você explicar pra gente do aplicativo. O autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, de início muito precoce. Então, os sintomas, as características, o quadro todo tem que ter início na primeira infância, antes dos 3 anos de idade. Nós colocamos os sintomas em 2 principais domínios, que seriam, então, prejuízos persistentes na comunicação e na interação social e padrões de comportamentos, interesses e atividades restritos, repetitivos e estereotipados. Maravilhoso esse doc, hein?
Nossa, ficou muito assim, foi feito com muito carinho. A empresa a produtora se interessou pela causa e, nossa, foi um presente receber esse documentário. E ele conta a história do aplicativo, como ele nasceu, né? E aí tem a participação de vários especialistas falando cada um da sua área, sobre o autismo, então ele é uma ótima ferramenta para conscientizar. E o Rede Azul é um aplicativo onde você encontra indicações para todos os serviços ou estabelecimentos que são amigos do autista, que têm experiência em cuidar ou tratar do autismo. Inclusive, então, eu quero aproveitar a oportunidade, viu, Elaine, para que você faça o convite para as pessoas, né, assistirem, dividir, inclusive pode-se dividir experiências no aplicativo, né? Com certeza, exatamente. Então, quem quiser assistir o doc, está no YouTube, né? E também encontra o link na bio do nosso canal nas redes sociais, no Instagram. E ele conta essa história e desvenda um pouco, né, os conceitos do autismo. E dentro do aplicativo as pessoas podem colaborar, ele é colaborativo, ele é vivo, a cada dia ele se transforma. Então, por exemplo, eu como mãe de autista, eu vou dentro do aplicativo e indico tudo que foi bom para minha filha. A escola que incluiu a Alicia, a professora de japonês que soube adaptar o material para ela, porque o hiperfoco dela é Japão, então tudo que é de Japão ela adora. A professora de canto, os cursos que ela já fez que foram inclusivos, lugares que a gente já foi e as pessoas prepararam o ambiente, tiraram o som ambiente, era um horário onde não tinha muita gente. Então, todas as boas experiências que essas famílias tiverem, elas podem fazer a indicação no aplicativo para que outras famílias que ainda estão, né, no começo da caminhada do autismo possam saber para onde correr, com qual profissional eu posso contar, porque foi indicado por uma família que teve boa experiência. Então, eu passei por péssimas experiências com médicos que não souberam identificar o que a Alicia tinha e que passaram um diagnóstico completamente diferente. Inclusive, ela chegou a tomar remédios que fizeram com que as juntas dos ossos dela enrijecessem e ela andava como um robô. E ela ficou completamente apática. Então, assim, a gente não conhecia a Alicia até a gente ter o diagnóstico. Então, é super importante que as pessoas realmente usem uma rede de contato e recorram a profissionais que foram indicados por famílias que já usaram. Isso é extremamente importante. Por isso o Rede Azul foi criado. Então, tanto para os usuários, né, buscarem por serviços, estabelecimentos, quanto para fazer as indicações. Então, maravilha. Então, a gente aproveita a oportunidade aqui para te agradecer, tá, por essa entrevista. Você também dividir um pouquinho com a gente dessa sua experiência. E a gente aproveita a oportunidade também para convidar as pessoas para baixarem o aplicativo Rede Azul, né? Está disponível através do YouTube, na verdade, no Android. No YouTube vocês encontram o documentário e no Play vocês encontram o aplicativo. Pronto, o aplicativo já está autorizado tanto para quem tem iPhone ou apenas para quem tem smartphone? Como é que está isso? Todo celular. Por enquanto Android, mas é questão de dias e iOS. iOS logo, né? Então tá bom. Então muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda, volte mais vezes. Obrigada, Carla. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Parabéns, né, por usar a sua voz, esse programa, para também conscientizar sobre o autismo. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? É sempre um prazer a gente trazer histórias como essa, tão motivadoras para a gente e tão inspiradoras também, né? A gente fala de mãe, né, de mulher, da força. E é importante a gente trocar essas experiências, a gente dividir essa experiência com vocês que são os nossos telespectadores.